Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre dores nas costas. Você está com dor nas costas nesse momento? Você sabe quais são as principais causas para que isso aconteça? E os principais tipos de dor que acometem a nossa coluna? Por que será que a porcentagem, de pessoas no mundo que sofrem com dores nas costas é tão alta? A gente vai entender tudo no programa de hoje. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Paulo Cavalli, ele é médico ortopedista. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigado a você pela oportunidade. E vamos lá, vamos responder aí as questões sobre dores nas costas, Denise. Acho que não tem tema mais popular para a gente tratar nessa tarde, né? Falar sobre dores nas costas é falar sobre algo que, se a pessoa nunca teve, muito provavelmente ela terá ao longo da vida, né? Por que as nossas costas, a coluna vertebral, sofre tanto com dores, doutor? Então, Denise, a incidência, a frequência de dores nas costas, ela realmente é muito alta. E ela ultrapassa uma porcentagem maior que 90% da população. E é como você disse, ou alguém já teve, ou está tendo, ou terá dores nas costas. E existem diversas causas, dezenas de possibilidades de dores na região das nossas costas. A mais comum está relacionada à coluna vertebral. Mas é importante ressaltar que existem outros problemas que não são relacionados à coluna vertebral de alguns órgãos abdominais e que podem repercutir com uma dor irradiada nas costas. Então é importante que seja feita uma avaliação adequada para diferenciar as dores nas costas de origem da coluna vertebral daquelas dores que estão relacionadas aos outros órgãos. Uma dor muito comum nas costas é a dor do cálculo, da famosa pedra no rim. Isso mesmo. Então, isso é o que a gente chama um diagnóstico diferencial, mas existem outras alterações, principalmente algumas alterações ginecológicas e que podem repercutir com dor nas costas. Então, uma avaliação médica é importante para definir a origem, ou seja, se é na coluna vertebral ou não. E mesmo agora, relacionado especificamente à nossa coluna vertebral, existem dois tipos de dores. As dores que a gente chama, que a gente denomina das dores estruturais, que são as menos frequentes. Daquelas dores que a gente chama de não estruturais, que são aquelas dores que estão relacionadas a alterações musculares, ou por uma posição inadequada, ou por um esforço feito de uma maneira incorreta, ou falta de atividade física, ou seja, existe uma diversidade muito grande de alterações, que são as mais comuns, que são geralmente dores de curto prazo, que recuperam-se mais rapidamente, mas que estão relacionadas a essas alterações não estruturais. E tem aí as causas estruturais, que tem algum tipo de lesão, algum tipo de deteriorização de alguma parte da nossa coluna vertebral, que pode ser um disco intervertebral, pode ser uma insuficiência óssea por osteoporose, pode ser uma hérnia de disco, pode ser um tumor, ou seja, um caso mais grave. Essas são as alterações estruturais que exigem tratamentos muito mais específicos, mas que são menos frequentes. Perfeito. A nossa telespectadora Cíntia está na linha e tem pergunta para o doutor. Ela fala conosco da cidade de Bauru, interior de São Paulo. Oi, Cíntia, tudo bem? Boa tarde. Alô, Cíntia? Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de saber que eu estou tendo uma dor já faz uns 2 meses na região do meu quadril. E eu não consigo, assim, andar. Deitada eu não tenho dor. Mas quando eu começo a andar, ficar parada no mesmo lugar assim, eu tenho muita dor na região do quadril que vem para a cintura. Obrigada, Cíntia, pela sua pergunta.
outra situação que pode não ser necessariamente na coluna, mas pode reflete. ter a ver, Então, como a Cíntia colocou, ou seja, ela está com um sintoma que já é um sintoma há 2 meses. Isso é um dado importante, quer dizer, não é uma dor que é uma dor que precisa ser investigada por um especialista, Cíntia. É importante que um ortopedista faça uma avaliação na região da coluna lombar e do quadril também. Mas uma dor na região do quadril pode estar relacionada à coluna também. Não necessariamente o foco pode ser o quadril. Tem que ser investigado, pode ser uma alteração localizada na articulação do quadril ou ou da própria articulação óssea, pode ser alguns ligamentos, algum tipo de músculo, ou seja, mas tem que ser feito o exame clínico pelo especialista para poder definir especificamente o caso da Cíntia. Perfeito. Mas, de uma maneira geral, assim, quando o paciente tem uma dor na região de algum quadril, é importante, primeiro, excluir uma causa local e depois investigar também uma dor irradiada. Essa dor irradiada pode ter um foco localizado na coluna lombar. Dos exemplos comuns de dor irradiada é uma dor eventual da hérnia de disco, e que pode comprometer o nervo ciático, que ele atravessa a região posterior do nosso quadril e ele pode produzir uma dor nessa região. Existem características específicas, a gente pode comentar mais para frente, especificamente sobre a hérnia de disco e tudo mais, mas é importante que seja feito essa avaliação, porque pode ser uma dor irradiada, mas tem que se excluir uma causa específica. Tendinite, pode ser uma bursite, ou seja, o fato, pelo que ela falou, ela deu algumas características que, acho que ela falou que na posição sentada parece que não incomoda tanto, quando ela anda aqui... Deitada não incomoda, em pé que é o problema. Que é o problema. Então, isso significa ou seja, quando ela solicita algum tipo de músculo, de ligamento, ou quando ela fica em pé, a pressão sobre a articulação ou sobre a coluna maior, ou seja, existem características clínicas do tipo de dor que aí o especialista examinando vai poder definir o diagnóstico adequado. Eu vou aproveitar, ela não disse isso ao vivo para nós, mas ela passou essa informação para a produção e eu acho que é importante trazer aqui. Ela trabalha como diarista e essa dor aconteceu depois dela ter carregado 2 baldes bem pesados. Então, isso significa... Pode acontecer isso, Pode né? acontecer, de ter uma sobrecarga de peso, ainda mais dependendo da posição, porque são 2 situações importantes. Uma é sobrecarga de peso, 2 baldes, dependendo da estatura, né? e do condicionamento físico, esse peso pode ser exagerado. E mesmo assim, Denise, uma outra coisa com o mesmo tipo de peso, mas em diferentes posições, a gente consegue poupar a nossa coluna, ou poupar estruturas musculares e ligamentares. E muitas vezes, de uma maneira inadequada, pode provocar uma lesão. E aí, pode ter provocado, no caso Isso, exatamente, essa lesão por sobrecarga, que é muito comum. A gente... Tem gente que sofre tanto com dores nas costas que acaba negligenciando essa busca pelo especialista, né? Então, geralmente não é muito grave, então você espera, passa e depois você tá novo, né? O problema é que, por exemplo, a Cíntia, ela pode estar sem trabalhar esse período, porque ela só consegue esse alívio deitada. E não precisava, de repente, se ausentar tanto e... ficar fora aí do mercado de trabalho durante esse período, se ela buscar o especialista, porque tem maneiras de fazer e meios dela aprender, de repente, como posicionar, como fazer esse peso. E não é só para quem trabalha na profissão da Cíntia, não. Até mesmo para quem faz academia, faz a ginástica, a musculação, pega peso, né? Se fizer isso da maneira incorreta, vai sentir dor, mesmo você estando num lugar ali que promove saúde, né? Exatamente, que seria para o benefício do nosso corpo, para proteger o nosso corpo, mas acaba eventualmente trazendo algum tipo de lesão. Mas você colocou uma coisa importante, que é do ponto de vista de adiar o diagnóstico, de adiar algum tratamento específico, e é fundamental
uma dor que ultrapasse 2 dias, uma dor na região das nossas costas, na região lombar, torácica, ou cervical, o que seja, ou seja, ela passou 2, 3 dias, a dor ela não melhorou, deve-se procurar um especialista e fazer um diagnóstico, mesmo de uma lesão menor. Porque, por exemplo, uma paciente que tem, como nesse caso que foi citado, 2 meses já de evolução e teve um momento específico que ela relata que a partir daquele momento da sobrecarga do peso, eventualmente numa posição inadequada, mas provavelmente ela já teve outros episódios, porque se fosse uma dor puramente muscular, ela já teria algum grau de recuperação ficando em repouso um determinado período. Mas um período já prolongado de dor, isso reflete que tem alguma lesão que está cronificada, ou seja, algum tipo de alteração que está mantendo o quadro inflamatório, um quadro de uma insuficiência e de estabilização que acaba produzindo a dor. Então, é fundamental que se busque esse diagnóstico e o tratamento adequado. Isso como a incidência de dor nas costas é muito grande, isso deveria ser, na verdade, um problema de saúde pública mais abrangente, porque as pessoas elas se preocupam, e o próprio o sistema de saúde em geral, de tratar a dor naquele momento, naquele período em que tem a lesão ou que tem algum grau de processo inflamatório ou diagnóstico que seja. Mas a fase de reabilitação é a fase mais importante. E muitas pessoas fazem um tratamento de curto prazo, ficam livres da dor, mas a parte de reabilitação, que é justamente o que você comentou, de orientar as posições adequadas, seja para o trabalho, seja para o exercício, seja durante o transporte, nas situações de casa, do dia a dia. Então, essas orientações, os exercícios de proteção para a nossa coluna, ou seja, os músculos que têm que ser trabalhados, de musculatura abdominal, as musculaturas posteriores, ou seja, existem uma série de grupos musculares que, trabalhados de uma maneira adequada, produzem uma prevenção. Então, ou seja, essa fase de reabilitação ela é muito importante e isso faz com que evitem as recidivas. E esse processo de não seguir o diagnóstico, o tratamento adequado e a reabilitação faz com que o número de afastamentos do trabalho, isso causa um problema para o paciente, para o empregado, para o empregador, ou seja, para todo o sistema. E ali acaba, eventualmente, agravando a lesão. E isso vai em um crescente. Então, um problema que poderia ser tratado lá no início e ser prevenido, ele acaba trazendo consequências muito maiores a médio e longo prazo, né? Perfeito. Tem pergunta do telespectador Sebastião, lá do Paraná. Ele sente fortes dores nas costas, tem 2 hérnias de disco, ele não fala em que localização na coluna. Mas te pergunta, não falou a idade também, se ele fizer uma cirurgia, se é muito arriscado, se cirurgia pode ser o tratamento para ele, ou se pode ter um tratamento clínico. Eu adoro essa pergunta, porque eu parto do pressuposto de que a gente prefere o tratamento clínico, né? A gente sabe que tem casos que são cirúrgicos e a cirurgia vai muito bem nesses casos, com a indicação certeira, né? Mas toda cirurgia também traz uma consequência. E uma das consequências de uma cirurgia, mesmo que quando bem indicada, pode ser a dor, né? Exato. Então, assim, é fundamental, de uma maneira geral, com relação às dores nas costas, sobre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, é fundamental, ou seja, que de tudo aquilo que a gente comentou, que a incidência é muito alta de causas que podem provocar a dor nas costas, mas a indicação cirúrgica ela é extremamente baixa. Então, ou seja, menos de 6% de todos os pacientes que têm alterações, mesmo que estruturais, daquelas causas mais graves, acabam tendo que ser submetidos ou tem uma indicação médica, que a gente chama absoluta, para que se faça a cirurgia. Então, a grande maioria acaba sendo o tratamento clínico. E existem protocolos
protocolos e parâmetros bem definidos para que se indique quando que deve ser feita uma determinada cirurgia para um determinado problema específico, por exemplo, uma hérnia de disco, ou para quando tem uma estenose ou uma artrose, ou seja, uma deformidade, ou seja, existem parâmetros bem definidos. Então, não é assim, o que é melhor, qual que é o melhor tratamento que o paciente quer ou que o médico quer. Na verdade, é o tratamento que o paciente precisa. Qual que é o melhor tratamento, o mais adequado para aquele paciente, independente da vontade do paciente e do médico. Quer dizer, aí é a melhor maneira que o tratamento funcione adequadamente. Então, o tratamento ele vai funcionar de uma maneira adequada se for indicado o melhor método terapêutico. Na minoria dos casos, acaba sendo a cirurgia. Uma baixa incidência. Na grande maioria, o tratamento clínico acaba sendo o apropriado. Porque tanto um quanto o outro tem vantagens e desvantagens. O remédio pode dar pode ter um efeito colateral. A cirurgia pode ter, eventualmente, algum tipo de complicação relacionada, mas é importante que seja feito o diagnóstico preciso e a indicação também precisa, né? Muita gente que sofre com dores nas costas, e doutor, você deve receber essas pessoas no seu consultório, elas sofrem há décadas com dores nas costas. E elas já até buscaram especialistas. Às vezes, já faz muitos anos que elas guardam a mesma resposta, né? Então, não voltaram para saber, e tem muita coisa nova, né? Nesse ramo da ortopedia, tratamentos das dores nas costas. Mas muita gente toma remédio simplesmente. Tem dor, acordou, toma remédio, a hora que passa o efeito, a dor volta, toma remédio de novo. O problema é que isso é uma bola de neve, né? O mesmo remédio, às vezes é o que as pessoas contam aqui e mandam mensagem. 10 anos atrás, quando elas começaram com essa conduta de automedicação, resolvia. Ou durava mais o efeito. Agora, ou não resolve, ou o efeito do remédio é bem curtinho. Tem problemas dessa automedicação, né? Exatamente. Isso é um problema seríssimo que é muito frequente com relação às dores nas costas. A automedicação, isso é um perigo muito grande. É um perigo porque o medicamento, como a gente comentou, todo uso inapropriado ou prolongado pode ter algum tipo de efeito colateral. Essa é uma situação. A outra é a diminuição eventual da potência desse medicamento que acaba diminuindo o efeito num determinado momento. Isso pode eventualmente acontecer. Mas o mais grave de tudo é que ele pode, na verdade, com essa automedicação, ele tem um alívio parcial, ele pode estar mascarando um problema mais grave. Que ele tem uma lesão aí que não necessariamente é uma lesão puramente muscular ou inflamatória de algum ligamento, mas pode ter uma lesão, uma ruptura do disco, pode ter um desgaste maior, pode estar tendo algum grau de escorregamento de uma vértebra, que a gente chama de espondilolistese, ou seja, diversas causas mais graves e com o medicamento ele acaba mascarando. Então, é importante que se evite essa automedicação. E uma outra coisa, além do ponto de vista de estar mascarando uma doença que pode ser mais grave, mesmo numa doença mais, ou numa causa de um problema não tão sério ou não tão grave, se ele não trata adequadamente, ele toma simplesmente aquele remedinho que vai tirar a dor, mas na verdade é uma lesão muscular e que ele não alonga, ele não faz uma reabilitação adequada, não faz um fortalecimento, ele não está tratando adequadamente a coluna. Existe uma alteração ali que precisa ser trabalhada. E ele toma um medicamento, ele se sente bem momentaneamente e ele vai ter essa alteração cronificada e vai ficar tendo recidivas. Então, a automedicação realmente ela é extremamente prejudicial. Tá. Muito prejudicial. A Dolores, de Minas Gerais, ligou para cá, me elogiou o programa. Obrigada, Dolores. Um beijão para você. Vou fazer sua pergunta aqui para o doutor. A Dolores sofre com dores na coluna, ela tem hérnia, bico de papagaio. Depois a gente comenta o que é hérnia, o que é bico de papagaio. E quero saber se hérnia é motivo de dor, porque já é segundo o telespectador, né? Primeiro falou o Sebastião, agora a Dolores trazendo hérnia aqui para o programa. Ela fez 1 ano atrás uma ressonância. Ela pesa 106 quilos, o médico disse a ela que seria melhor se ela emagrecesse, perdesse um pouquinho de peso, porque se ela não fizer isso, provavelmente ela vai parar de andar em breve, que a coluna dela não vai dar conta da situação.
Ela pergunta o que fazer. Na verdade, o médico que atendeu já deu um caminho para ela, né? Mas queria te perguntar, o quanto o peso do corpo realmente pode piorar uma situação? Porque a gente sabe que tem muita gente que tem hérnia, tem bico de papagaio, não tem nem dor e jamais vai ser cogitado fazer um tratamento. Conta um pouquinho pra gente. Então, a Dolores colocou alguns fatores que a gente pode utilizar, né, como exemplo geral. Ela necessita que o especialista dela que oriente, que faça o diagnóstico, que trate. Mas, de uma maneira geral também, eu vou colocar alguns fatores que ela colocou, além do fato do peso em si. Então, uma é com relação, ela perguntou, e você tem me perguntado, Denise, com relação à dor. A hérnia de disco, geralmente, ela produz dor nas costas. Então, ela pode, tem como sintomas principais a hérnia, que na verdade é uma rotura do disco intervertebral, e esse disco que se rompe, ele vai e ele muda, ele sai da posição original e vai comprimir alguma raizinha do nervo que desce para os membros inferiores. Então, isso na região lombar. E os sintomas mais comuns são dores na região lombar e a dor irradiada para os membros inferiores. Ou os dois sintomas juntos, ou seja, a dor mais a irradiação. Mas é possível ter só a irradiação sem a dor num determinado momento. Mas é comum, então, na hérnia de disco ter dor, e essa dor, muitas vezes, ela é incapacitante. E dependendo da progressão e da evolução, ela vai diminuindo e vai limitando o paciente no dia a dia, que acaba se restringindo para evitar um aumento da intensidade dessa dor, se não for de uma maneira adequada tratada. Uma outra questão que ela colocou é com relação ao bico de papagaio, que na verdade o termo específico médico, que a gente chama de osteófito, que na verdade é uma calcificação entre as articulações da nossa coluna vertebral. E essa calcificação é como se ela formasse nas extremidades um espinhozinho, uma pontinha. E essa pontinha, essa calcificação que forma, ela, quando localizada na parte de trás, posterior da vértebra, ela também pode cutucar e irritar um nervinho e produzir dor, irradiada por essa compressão. Mas ela pode também produzir dor pelo simples fato do movimento entre as vértebras com aquela pontinha de osso. Ou seja, isso que é o bico de papagaio, que é diferente da hérnia de disco. E pode ter associação. Tem paciente que tem a hérnia e tem também essa artrose que produz esse osteófito aí. Então, essas são as condições, e ela colocou que tem 106 quilos, ou seja, está acima do peso, e esse excesso de peso é uma das causas mais comuns de dor nas costas. Existem uns fatores que a gente chama de fatores de risco. Explica pra gente, então, sobre esses fatores de risco, enquanto eu chego no meu recado, pode continuar respondendo e depois a gente volta a falar. Então, o importante desses fatores de risco, eles incluem, então, a obesidade, o tabagismo e o diabetes. Ou seja, essas três situações aumentam bastante a incidência de dores nas costas. A obesidade por si, ela acaba provocando uma sobrecarga mecânica, e essa sobrecarga, ou seja, a coluna tem que sustentar um peso acima do que ela está condicionada a ser suportada. Então, a diminuição do peso, ela vai realmente melhorar de uma maneira considerável essa sobrecarga, e é um dos fatores que o tratamento, ele tem essa função de diminuir o peso, mas é muito importante que não o peso de uma maneira, um número absoluto. É importante que haja uma diminuição do tecido gorduroso, mas ao mesmo tempo que o paciente, que a pessoa que está sofrendo de dor nas costas, ela não perca massa muscular. Então tem que ser um emagrecimento, ou seja, uma perda de peso controlada por especialista de uma maneira saudável, para que não haja essa diminuição de massa muscular. Senão ele perde muito peso
e acaba perdendo massa e perde sustentação. Daqui a pouquinho a nossa entrevista volta com tudo, com o Dr. Paulo Cavalli. Ele é médico ortopedista, está explicando tudo para nós sobre as dores nas costas. Ligue e participe, até já. Agora a gente volta para o bate-papo, falando sobre dores nas costas. Dr. Paulo, você falou dos fatores de risco. Obesidade, a gente já imagina. O sedentarismo também, porque manter o peso saudável, praticar uma atividade física, né? Não precisa ter uma obsessão por conta de atividade física, fazer ali o mínimo para sair do sedentarismo mesmo. A OMS recomenda 150 minutos por semana, né? Para sair do sedentarismo, para você não dizer que você é sedentário. Ninguém vai poder te enquadrar no sedentarismo fazendo 150 minutos por semana, mas o tabagismo, a gente sabe que não combina com saúde, né? Cigarro não combina com saúde, mas o tabagista, muitas vezes, não imagina que a dor nas costas que ele sente pode vir do cigarro. Conta um pouquinho pra gente, explica um pouquinho pra gente. Então, na verdade, o tabagismo, ele é, sim, um fator de risco muito importante. E ele é um dos fatores de risco, como esses que você colocou, junto com a obesidade e o sedentarismo, da mesma intensidade. E, basicamente, o que ocorre é que o fumante, uma série de toxinas que existem no cigarro, acabam, de uma maneira geral, eles acabam deteriorando os tecidos, principalmente do disco intervertebral, ou seja, então existe uma degeneração, um desgaste dessas estruturas muito mais acelerado do que o desgaste normal. Existe uma desidratação do disco, essa desidratação do disco se ocorre de uma velocidade um pouquinho mais acentuada do que o normal, predispõe a as alterações de sustentação do disco e produz processos inflamatórios. Então, ou seja, de uma maneira bem resumida, o tabagismo, sim, acaba produzindo, além de vários outros problemas para a nossa saúde, também aumenta a incidência de dores nas costas. Então, precisa realmente terminar com esse hábito para ter uma saúde muito mais... Hoje, até os especialistas vêm tratando o tabagista como um doente, né? Exato. E tem tratamento, então não precisa achar que você não consegue por preguiça. Tem uma questão química envolvida, psicológica também. E tem tratamento, né? Já tentou, não deu certo, tem outras tentativas, exato, né? Então, é bom procurar, porque o especialista vai conseguir te explicar tudo sobre o abandono aí desse hábito. Nós conversávamos sobre isso no intervalo e agora chegou uma pergunta da Vitória Aniter. Ela pergunta, tem idade para sentir dor nas costas? Então, essa é uma outra característica, ou seja, quase todas as idades são acometidas por dores nas costas. A faixa etária que é menos acometida ou muito pouco acometida é a fase da infância e da adolescência. A partir daí, ou seja, o jovem, o adulto jovem, até o paciente de mais idade, eles todos podem sofrer a partir da segunda década de vida. Então, o que muda um pouco, Denise, são as causas, que variam e cada faixa etária tem a sua característica, tem as causas mais comuns. As causas mais comuns em adulto jovem, elas estão relacionadas àquelas dores que eu comentei de não estruturais. Perfeito. São alterações musculares, ligamentares, que são mais facilmente tratáveis, problemas posturais, ou a falta de exercício, ou excesso, ou se fazendo de uma maneira inadequada, ou trabalho em posições inadequadas. Ou seja, existe uma diversidade muito grande de causas na fase do adulto jovem. Existem algumas características até de familiares e de características genéticas de desgastes do disco e hérnia de discos em pessoas muito jovens, o que não é comum.
é mais comum a partir da terceira, quarta década de vida, mas eles podem ter uma degeneração por uma característica genética e já numa fase bem precoce também ter lesões estruturais, né? Mas a fase que é menos acometida e é importante ressaltar de novo é a da infância. Criança e adolescente não é comum. O adolescente pode ter por uma sobrecarga, uma mochila pesada, que são dores que têm um curso de tempo muito rápido. Agora, quando a criança se queixa de dor nas costas, aí tem que ser imediatamente procurar um especialista, porque isso pode ser uma alteração mais grave, tem que se pesquisar algum processo infeccioso ou outros fatores que podem acometer a criança. Então, não negligenciar a queixa da criança. De jeito nenhum. Porque todo mundo tem dor nas costas, a estatística é muito alta, a incidência é muito alta, ok, mas na infância, não. Então, a criança que queixa de dor nas costas precisa ser investigada. Porque se tiver uma persistência de uma dor crônica, uma dor noturna em criança, tem que fazer um diagnóstico diferencial, seja de uma infecção, de um tumor, ou seja, então é importante que seja feita a investigação o mais rápido possível. Na criança tem dor do crescimento também, né? Então pode não ser nada, pode ser algo mais grave. Por via das dúvidas, médico. Né? Buscar o especialista. E aí, é o pediatra que vai fazer essa triagem antes pode ser o pediatra para fazer uma primeira avaliação. Se ele achar necessário, pedir uma avaliação de um especialista. Mas, pelo menos, o pediatra tem que ser consultado. A gente costuma achar que as dores, né, nas costas chegam com mais frequência lá na terceira idade. O que a gente tem visto aqui, não, né? Você disse que não tem idade, mas o que diz respeito à degeneração que é natural, decorrente da idade, que vai acontecendo, afinal, nosso corpo é o mesmo desde sempre até o último dia de vida, né? E essa estrutura que é a coluna vertebral que sustenta, né? Então, você já pode ter engordado, engordado de novo, emagrecido de novo. As mulheres podem ter ficado grávidas várias vezes ao longo da vida e a mesma estrutura suportando tudo isso, né? O que é normal e o que não é? Uma coisa muito comum que a gente costuma achar que está ligado a essa degeneração é a perda de altura do idoso. Tem a ver... Pode ser que esses discos que são tão importantes, né, estejam funcionando bem, né? Então, hidratados, está tudo certo, mas haver uma degeneração mesmo assim e perda de altura? Então, Denise, vamos lá. Você colocou vários pontos aí bem assim, significativos e importantes. O primeiro deles é definir aquilo que é uma degeneração, ou seja, que é um processo de um desgaste normal ao longo da nossa vida, daquele desgaste ou de uma degeneração que se torna um problema de saúde. Todos nós, a partir do momento que a nossa Constituição foi totalmente formada, ou seja, que o nosso corpo se tornou um corpo de adulto, ou seja, tem a fase da infância, da fase da adolescência, depois a fase de adulto, o corpo está formado, a nossa coluna está formada e a gente começa a gastar. Usa e é um processo natural ao longo da nossa vida. Então, existe um conjunto de alterações desses desgastes que ocorrem na parte óssea, nas estruturas das nossas vértebras, que ocorrem nos discos intervertebrais. Então, esse desgaste dentro de de uma determinada intensidade, esse desgaste, dentro de uma determinada curso de tempo, de uma cronologia, isso é um processo de envelhecimento natural. E dentro desse processo, por exemplo, de desgaste do osso, de mudança das características, um deles é a osteopenia, é a perda da massa óssea, relacionada à estrutura vertebral, que é a parte mais comum. E essa perda de massa óssea faz com que, se não tratada, se não prevenida, que a altura das vértebras vai ocorrendo pequenos achatamentos e a vértebra realmente vai diminuindo a altura. E isso realmente ocorre tanto nos homens como nas mulheres, em períodos diferentes, mas por um processo de diminuição da massa óssea, ou seja, da resistência do nosso osso.
esse é um mecanismo que a gente perde realmente a nossa altura. Então, a gente vai, à medida que o tempo vai passando, principalmente depois da 6ª década, tende a ter essa diminuição por conta dessa diminuição da altura da vértebra. Um outro fator de diminuição da nossa altura é por diminuição do disco intervertebral, porque o disco intervertebral ele vai desidratando. Então, nós temos, quando a gente é adolescente ou jovem, o nosso disco ele é mais espesso e mais molinho, mais macio. E a partir desse processo, ao longo de décadas, esse disco vai desidratando, ele vai ficando mais fino, ou seja, vai diminuindo a altura e ele vai ficando mais rígido e diminui um pouquinho a complacência. Então, principalmente essa combinação da diminuição do disco intervertebral com um pequeno achatamentozinho da vértebra por uma osteoporose, que é um processo de degeneração normal, todas as pessoas tendem a sofrer isso, e não necessariamente vai produzir dor. Agora, se esse achatamento ocorre com um colapso muito acentuado, que a gente chama de fratura mesmo, por insuficiência, ou se tem uma desidratação muito rápida do disco, ocorrem roturas. É como, por exemplo, um chão, uma borrachinha que vai secando, vai tendo aquelas trincas, aquelas rachadurinhas, e em um determinado momento essas fissuras, elas se confluem e destacam um pedaço do disco intervertebral. E aí pode ter uma hérnia e compressão radicular com dor, ou seja, então quando a intensidade dessa degeneração ela é muito acentuada, ela pode produzir uma alteração estrutural, um colapso, que seja uma hérnia de disco, mesmo uma artrose que entre as facetas articulares, que é uma outra partezinha, que aí geralmente ela produz dor, uma dor matinal, quando a pessoa levanta de manhã, fala que ela levanta com muita dor, aí ela vai começando a movimentar, o corpo, eles falam que o corpo vai esquentando, diminui um pouquinho a intensidade da dor, que é típica, é uma das características da dor por artrose, provocada por um processo de degeneração mais acentuado. Então, essa modulação da intensidade desse desgaste é que vai dizer se é um processo normal ou se é acentuado e produz algum tipo de doença ou passa a ser um problema relacionado a uma causa de dor aguda ou crônica. Perfeito. Quando você fala sobre fortalecer as estruturas ao redor da coluna, né, e como um todo ter massa muscular ativa, né, conseguir mais massa muscular no corpo, a gente está falando de fazer algum tipo de exercício, né? E pode ser na academia, caminhando. Queria que você desse algumas possibilidades. E tem muito paciente ortopédico que eu não sei se eles realmente não podem fazer determinado tipo de atividade física ou se existe o medo por já terem feito uma cirurgia, uma intervenção ou porque sofrem uma dor. Eles acham que eles sabem que tem que fazer atividade física porque todo mundo tem, mas se sentem excluídos. Dá algumas opções. A fisioterapia pode ser uma dessa opção porque você está assistido ali o tempo todo, né? Eu gosto muito do trabalho da fisioterapia, essa como deve ser, né? Um para um ali, o fisioterapeuta individualizado, né? E o paciente, né? Individualizado. Infelizmente, não é realidade para todo mundo. Muitos trabalhos de fisioterapia, até de convênio, enfim, não são dessa forma, né? Mas é assim que é para ser. O que funciona é a fisioterapia desse jeito, né? Exato. Fala um pouquinho para gente. Então, vamos lá. Com relação à atividade física, aos fortalecimentos musculares, para os pacientes que não têm, primeiro vamos colocar um pouquinho desses fortalecimentos para uma pessoa que ainda não tem dor ou que não tem um histórico crônico ou de recidiva de uma dor lombar ou de dor nas costas em geral. O fortalecimento muscular, ele é fundamental para que haja uma sustentação da nossa coluna, porque senão todo o peso cairia como se fosse a nossa coluna fosse o alicerce do nosso corpo e a carga toda da nossa cabeça, dos membros superiores e do tronco caísse sobre a nossa coluna. Então, ela sozinha, sem uma musculatura ao redor adequada, ela não vai suportar toda a carga por um tempo muito longo. Então, a musculatura do que a gente chama da parede abdominal anterior e a musculatura posterior são, na verdade, pilares fundamentais
para que haja a nossa mobilidade, mas para proteger desse excesso de sobrecarga sobre a nossa coluna. Então, isso no dia a dia é fundamental para que a pessoa tenha uma qualidade de vida e esse hábito ele vai diminuir. Se isso for realizado, depois a gente vai comentar como realizar de alguma maneira essas atividades, mas se for realizado ao longo da vida, de uma maneira bem distribuída e contínua, vai diminuir aquilo que a gente comentou anteriormente, a degeneração e o desgaste. Vai proteger aquelas estruturas e um desgaste que poderia ser muito mais acentuado ou muito mais rápido por uma determinada lesão, ao longo da vida, se a pessoa realiza, vai estar protegendo e vai estar evitando esse tipo de alteração dos desgastes acentuados, das artroses e assim por diante. E uma outra coisa importante nessa prevenção é que a expectativa de vida da nossa população está aumentando muito. Então, hoje em dia, é muito comum se passar de 90 anos de idade. Só que o que acontece com essa população que está passando de 90 anos de idade? Hoje, com toda a prevenção da parte cardíaca, do ponto de vista das prevenções dos tumores e assim por diante, essa população está conseguindo ter uma vida longa, mas muitas vezes com limitações, principalmente para se locomover, para fazer alguns tipos de movimentos e de ter algum lazer, de poder viajar. Então, essas pessoas, elas estão ficando mais velhas, mas não necessariamente estão tendo qualidade de vida. E esse hábito, ele está muito relacionado com aquelas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que ultrapassam essa faixa etária e que conseguem estar viajando, aproveitando a vida, vendo os netinhos e curtindo a vida, são aqueles que têm um bom condicionamento músculo-ligamentar. Então, isso é importante para aqueles pacientes que não tenham a doença ou um problema na coluna vertebral. Mas, quando existe um problema, e aí indo diretamente, especificamente, tem uma lesão ou alguma causa estrutural, Denise, muitas vezes ela está com dor, ela toma medicação para que haja um processo de diminuição, para que cesse o processo inflamatório e trate, ou seja, as condições locais ali, mas os exercícios precisam ser realizados. E aí, associado com medicações e com procedimentos dentro, por exemplo, da fase aguda, ainda que a gente chama da fase inicial, tratar com analgesia, existem aparelhos para ajudar a tirar a dor, tirar o processo inflamatório e executar os exercícios apropriados com amplitude de movimento de uma maneira correta. E aí existe uma série de técnicas de exercícios que o fisioterapeuta, que é a pessoa mais habilitada e que pode coordenar dentro da própria fisioterapia, existem várias áreas, existem várias técnicas específicas. Uma delas, dependendo da sobrecarga e da dor, muitas vezes não consegue nem fazer o exercício com o peso da gravidade, tem que fazer dentro d'água. Aí tem que fazer uma hidroterapia. E aí tem que ser escolhido a maneira adequada de fazer esses fortalecimentos, seja numa hidroterapia, seja numa fisioterapia convencional, associar uma reeducação postural e assim por diante. Mas é fundamental que haja essa assistência desse período de reabilitação. De um paciente que tem problema nas costas, ou seja, o fortalecimento e a orientação músculo-ligamentar faz parte, mesmo daqueles pacientes, aqueles que não operaram, que são tratamentos clínicos, mas mesmo aqueles que operaram, tem que seguir depois a fase de o tratamento não termina na cirurgia, tem que ser depois orientado a uma atividade física adequada. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, muitas vezes o que o profissional pede são as famosas 10 sessões de fisioterapia. Acho que é uma coisa até comum por causa de convênios, enfim. Mas não significa que após as 10 sessões acabou, não é mais para fazer a reabilitação. Alguns trabalhos de reabilitação duram meses e outros a vida toda, né? E algumas pessoas até nem querem parar, porque encontraram ali também um jeito de se manter em movimento, que se dependesse, né? Se não tivesse ali a fisioterapia, às vezes não fariam. Fala um pouquinho pra gente, tem um porquê das 10 sessões e o paciente precisa voltar ao médico para ser reavaliado depois. Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa importância. Então, Denise, isso é muito importante, porque o que ocorre é o seguinte, quando existe essa prescrição médica de se fazer o tratamento com as fisioterapias, essa indicação das 10 sessões iniciais, elas estão relacionadas à fase aguda.
Então, na fase inicial, em que o paciente tem uma dor acentuada, que vai ser utilizado medicamentos, mais as fisioterapias com os aparelhos de analgesia, ondas curtas, ultrassom, o TENS, que é o TNS, ou seja, e a realização de alguns exercícios específicos. Mas essa fase é uma fase inicial e muitas vezes os pacientes, muitas vezes não seguem essas 10 sessões, eles terminam, melhora a dor, talvez na quinta, na sexta ele termine, mas esse paciente tem que ser reavaliado após essas 10 sessões e depois vem a fase tardia, não a fase aguda, mas a fase que é uma fase de reabilitação. E é aí que, principalmente nos países em desenvolvimento, os pacientes não seguem as orientações de uma reavaliação médica, da necessidade de eventualmente continuar com mais fisioterapias, de orientar um novo tipo de exercício ou um novo tipo de terapia, ou essa terapia mesmo ser colocada junto com uma atividade física, incorporada numa atividade, orientar a colocar aqueles exercícios específicos dentro de uma tarefa física ou de um exercício físico que o paciente goste. Então, essa fase de reabilitação, ela é fundamental. Então, não existe esse negócio de tratar com 10 sessões de fisioterapias. Realmente tem que ser avaliado e tem que ser tratado por um longo tempo. E, geralmente, esse tratamento ele é multidisciplinar. Ou seja, precisa ter o médico, precisa ter o fisioterapeuta e outros especialistas em ergonomia e outros para poder evitar recidivas das nossas dores aí nas costas. Né? Tarde. Obrigada a você que nos assiste. Vai para o intervalo comigo agora. A gente ainda tem mais um bloco de programa. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre dores nas costas. Tem pergunta durante o programa, tem pergunta no intervalo também. Esse é um tema que não para nunca, né? Aproveita a oportunidade, pergunte. Quem tira as nossas dúvidas hoje é o Dr. Paulo Cavalli. Ele é médico ortopedista, explica tudo para nós. Você liga para cá, pode fazer sua pergunta ao vivo. Se não quiser ser identificado, deixa a pergunta com a produção que ela chega até mim da mesma forma. 0 operadora 11 3337 5886. E nas nossas redes sociais também, sempre passam por aqui, vocês já sabem o caminho. Doutor, tem várias perguntas e vários rumos para a gente dar aqui ao nosso último bloco de entrevista. Você vai precisar voltar para a gente continuar falando sobre esse assunto. Prazer. Por que a maior queixa e a maior concentração dessas dores nas costas costumam ser na lombar? Por que essa é a região que gera mais dor? E, ultimamente, não sei se é uma coisa tão recente, você pode explicar para a gente? A cervical também parece que é a nova lombar, a cervical, no que diz respeito à dor, né? Explica um pouquinho para a gente. Isso, essas condições, na verdade, elas ocorrem principalmente na região lombar por conta de 2 fatores, principalmente. Primeiro, é uma região de grande mobilidade. Então, a região torácica, ela não tem uma amplitude de movimento tão grande quanto a região mais inferior da nossa coluna. Então, a mobilidade, todas as amplitudes de flexão, extensão, de rotação, de lateralização do nosso tronco, a mobilidade é maior nas vértebras lombares. E também, se a gente vê o peso acumulado, também acaba sendo muito maior nas vértebras mais inferiores. Ou seja, essa associação de uma amplitude de movimento grande, mais um aumento de sobrecarga pelo peso, acaba aumentando a incidência de dores nessa região. E na região cervical? Na região cervical, por 2 motivos. O primeiro é o mesmo com relação à lombar. A cervical também tem uma grande amplitude. Então, a amplitude de movimento do nosso pescoço, ela é muito grande. E essa hipermobilidade que a gente necessita para o dia a dia faz com que coloque algumas estruturas que podem produzir processos inflamatórios ou outras doenças que podem produzir a cervicalgia. Como a dor na região lombar é lombalgia, na região cervical a gente chama de cervicalgia. E o outro fator, que é um fator mais moderno, é o fator dos aparelhos eletrônicos. Então, hoje, com o tablet,
a pessoa fica muito tempo com o telefone, então fica com posturas muito tempo fletido sobre teclado, ou seja, essas modernidades do mundo digital sobrecarregaram muito a nossa coluna cervical e por isso que são as duas regiões mais acometidas, né? Pode irradiar para o braço. E aí pode, se tiver algum comprometimento das raizinhas nervosas da coluna cervical, aí tem a irradiação para o braço, que é uma dor que acaba irradiando para algumas partes, pode ser da mão, do braço, do antebraço. Pode ter sintomas como adormecimento, formigamento, alterações sensitivas, né, da região de diminuição de força e assim por diante. Uma das telespectadoras que ligou para cá falou que fez um exame que é a ressonância magnética. Primeira pergunta, esse é o melhor exame para visualizar a coluna? Outra pergunta, por que mesmo quem tem condição, não tenho pedido médico, mas eu quero fazer, por que não é todo mundo que devia fazer uma ressonância magnética? Então, na verdade, o pedido, primeiro existe uma característica de um determinado exame. Para que esse exame serve? Tá. E uma outra coisa que é importante é o médico primeiro que é o médico que deve pedir, que deve fazer a avaliação. Seja ele o especialista, o ortopedista, ou mesmo um clínico geral, ou um pediatra que vai fazer uma determinada avaliação. E essa avaliação, Denise, ela tem que incluir, primeiro, um histórico que o paciente vai contar da característica da dor. Segundo, de um exame físico bem feito, para ver no exame físico quais são as características da dor. No exame de amplitude de movimento, saber da força muscular, saber dos reflexos, da força, da sensibilidade, se está preservado ou não. E aí pedir um determinado tipo de exame. Esse exame que o médico especialista ou generalista ele vai pedir, quando se pede um exame, ele não deve pedir um exame para achar e fazer o diagnóstico. Quando o médico pede um exame, ele tem que já ter formulado uma hipótese diagnóstica. Então, ele vai pedir um exame para ter uma resposta daquilo que ele tem um raciocínio já, um raciocínio que deve ser um raciocínio lógico, baseado nessas avaliações de anamnese, de exame físico e assim por diante, para poder confirmar um diagnóstico, não para achar o diagnóstico. Que as pessoas acham, pede o exame para o médico para poder fazer o diagnóstico. Não, esse exame é para confirmar uma determinada hipótese diagnóstica. E aí existem especificações de cada exame. Então, normalmente, o exame nunca deve se começar com um exame ultra especializado, como a ressonância magnética, porque na grande maioria são dores não estruturais, como a gente falou, e não há necessidade, é um exame caro, ou seja, não dá é para onerar o sistema desse jeito, né? Exatamente, não é para todo mundo sair fazendo uma ressonância magnética, mas existem indicações muito específicas. E uma característica importante, então, é importante que se faça uma radiografia inicial e por que não fazer quando tiver indicação, solicitar uma tomografia ou uma ressonância magnética? Cada exame tem uma especificação. Então, a ressonância é o melhor exame para a coluna, para a gente ver algum problema na nossa coluna vertebral? Não necessariamente. Depende de que tipo de estrutura que vai ser avaliada. A ressonância magnética é o melhor exame para avaliar o que a gente chama de estrutura de partes moles. Então, o disco intervertebral é o melhor exame para avaliar o disco intervertebral. Para avaliar as estruturas neurais, as estruturas nervosas, a medula nervosa, as raizinhas dos nossos nervos, a ressonância é um método de excelência. Mas já para avaliar, por exemplo, a textura do osso, se o osso tem uma infecção, se ele tem um tumor necessariamente do osso, se existe algum tipo de reação ao redor desse osso, a tomografia computadorizada ela é melhor do que a ressonância magnética. Então, o exame ele depende daquilo que você está suspeitando. Então, depende do tipo de hipótese diagnóstica, a gente pede um ou outro. Ou, às vezes, se faz a complementação e acaba pedindo... Às vezes, a ressonância por si só não é suficiente. Precisa ter uma complementação com uma tomografia. E pode ser que você nem precise pedir exame nenhum. Na grande maioria dos casos, tendo uma avaliação das dores que a gente comentou de não estruturais, muitas vezes nem há necessidade. Perfeito. E aí, começa a tratar mesmo sem ter o exame, porque... O médico já sabe, a clínica é soberana, né? Exatamente. Então, é fundamental e pode tratar, não fazendo, mas sempre sobre a orientação do médico. Legal.
E tem que voltar depois. Exatamente. Também se o médico pedir o exame complementar, e às vezes vem ali mais coisas do que se estava, né? Você estava buscando uma hipótese diagnóstica, você encontrou outra coisa que nem sente dor, a pessoa não tem sintoma ainda. Não tem relação. E ela fica desesperada, às vezes tão desesperada que não volta ao médico. Essa conduta também é muito inadequada, né? Muito. Precisa voltar ao especialista, porque independente do que for, tem tratamento e tem que começar mais rápido, né? Esse é um fator que muitas vezes os laudos médicos os nomes são muito complicados e muitas vezes assusta o paciente. E eles relatam tudo que o médico radiologista está vendo. Lógico. E que muitas vezes são alterações ou são processos normais. Às vezes ele vai relatar um desgaste, uma determinada desidratação que faz parte de um processo normal. E isso acaba assustando e muitas vezes o paciente não volta ao médico, ou tem medo, ou seja... Mas uma outra coisa que é importante, voltar após o tratamento, ou após um determinado exame, e mesmo depois de fazer uma fisioterapia, tomar os medicamentos, dessa orientação, Denise. Infelizmente, a gente não tem a oportunidade desses pacientes serem tratados como um todo. Ou seja, o paciente que tem dor nas costas, principalmente se é uma dor recidiva, ou seja, que está sempre voltando com frequência e que é uma dor mais prolongada ou crônica, o médico tem que tratar, tem que fazer o diagnóstico, o fisioterapeuta tem que fazer a parte da reabilitação, o educador físico depois vai ter que fazer a parte das atividades incorporais, na atividade física. Tem que ter, muitas vezes, na região, no próprio trabalho, uma orientação do ponto de vista ergonômica, das condições de trabalho, principalmente se faz trabalho em posições fixas por muito tempo, como que é o transporte, como que essa pessoa, às vezes ela faz tudo certinho, mas ela vai e fica no metrô em pé, torta, tudo lotado, e ela fica 1 hora transportada numa posição completamente fora do que é o apropriado. Essa pessoa vai desenvolver uma dor crônica, vai fazer tudo certo, mas se tiver uma condição inapropriada, ou seja, precisa ser abordado como um todo, avaliar o que está influenciando na vida, no cotidiano dessa pessoa. Quais são os fatores que estão interferindo nessa sobrecarga de uma maneira geral? Tem algumas profissões que não favorecem em nada a saúde da coluna. Então, os maquiadores, dentistas, mesmo os fisioterapeutas que cuidam, né, da saúde das outras pessoas e da reabilitação, eles também precisam ser cuidados, porque costureiras, essa semana ligaram várias costureiras aqui para falar sobre o assunto. Algumas profissões não ajudam. Dá para fazer exercícios, então, antes de começar a fazer, antes de sentar para trabalhar, antes de começar o serviço, de tempos em tempos, isso vai ajudar a prevenir, então, essas dores nas costas? Porque a gente imagina que essa população, essas pessoas que têm essas profissões, já devem ter mais dor do que o normal, né? Dá para trabalhar nisso? Dá. E é importante trabalhar dentro desse contexto que a gente está falando, de um tratamento global. Perfeito. E de uma complementação. Então, esses profissionais que trabalham em posições... Até os cirurgiões, desculpa te interromper. Exatamente. Eu olhei, agora lembrei. Dependendo do período, do tempo dessa cirurgia, da posição que fica. Então, um especialista que trabalha em laboratório, com microscópio, ou seja, o que ocorre nessas posições, ou seja, conhecendo o tipo de profissão, o tipo de posição que essa pessoa, que esse indivíduo fica durante a execução do seu trabalho. Por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo fletida, concentrada nessa posição. A musculatura torácica alta posterior, a musculatura lombar posterior, elas são muito exigidas. E esse trabalho é como um atleta que vai executar um tipo de esporte, mas ele tem que fazer todo o trabalho muscular para poder executar o tipo de esporte específico, seja o futebol, seja o trabalho muscular que um esquiador faz, é diferente do trabalho muscular que um jogador de futebol faz. E ele precisa ter esse trabalho para evitar a lesão. O profissional é a mesma coisa. Ele está executando não o esporte, mas a profissão, e os músculos que ele usa para trabalhar, esses músculos têm que ser condicionados. E aí é importante, dentro do exercício, que você falou antes ou
criar esse hábito no dia a dia, e aí que essa orientação de um especialista orientando depois um educador, de incorporar na atividade física e dar uma ênfase para esses músculos. Esses músculos têm que ser fortalecidos, Denise, mas também têm que ser alongados. Não adianta uma musculatura forte e dura e rígida. O músculo ideal é aquele músculo que ele é forte, que trabalha não a potência, mas a resistência muscular e a flexibilidade. Esse músculo que tem a resistência muscular e a flexibilidade, ele vai criar uma condição para que possa ser executada uma determinada tarefa, uma determinada profissão, sem que haja uma lesão. Então, isso é fundamental. Pergunta bastante comum que chegou aqui. Vou fazer a pergunta do Benedito, mas eu sei que outras pessoas também fazem a mesma pergunta. Ele tem hérnia de disco há 10 anos. Eu entendi que ele tem a indicação cirúrgica, só que ele tem medo de operar. Aí ele pergunta se tem alternativas para não operar. E aí, acho que vale a gente lembrar aqui que se houver maneiras dele tratar sem fazer a cirurgia, não se tratam de tratamentos alternativos. Exatamente. Não é alternativa a gente chamar a acupuntura, de repente, de alternativo ou fisioterapia. Não é, porque cada um tem a sua ciência e a comprovação de eficácia, né? A gente poderia chamar, será, de complementar? Conta um pouquinho pra gente. Isso, porque, na verdade, é exatamente isso. O que acontece? Existe a indicação médica, é aquilo que a gente comentou, não é aquela cirurgia que o paciente quer e nem a que o médico quer. Perfeito. É aquele que ele precisa. Dentro dessa condição tem o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Perfeito. Dentro do tratamento clínico existe um conjunto de condições que devem e podem ser combinadas. Uso de medicamentos, anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, de acordo com a necessidade, com a indicação que o médico especificamente veja em cada paciente. O uso da fisioterapia, sim, o uso de uma acupuntura que é comprovado cientificamente. Então, todas essas, eu chamo de ferramentas. Legal. Ou seja, essas possibilidades, elas têm que ser, o médico tem que orientar e combinar essas ferramentas certinhas para que tenham o melhor resultado possível. Então, se ele combinar uma medicação, as medicações ideais, combinar a fisioterapia, depois orientar isso para o educador físico e precisar de algum tipo de terapia de analgesia, como uma acupuntura e assim por diante, várias outras possibilidades terapêuticas, estão dentro desde que comprovadas cientificamente e orientada e coordenada por um médico, está dentro do que a gente chama de um tratamento clínico. O fato de um paciente ter há 10 anos a cirurgia, ter uma hérnia de disco, não quer dizer que o tempo de uma pessoa que tenha 1 ano não tenha que ser tratamento clínico e que tem 10 anos ou 20 anos já tenha que passar por uma cirurgia. Perfeito. Tem paciente que tem uma hérnia de disco, pode ter hérnia de disco a vida toda e nunca necessitar de uma cirurgia. De um ponto de vista bem prático, objetivo, existem 3 tipos de indicação que eu vou falar rapidinho. Tá. Quando que deve operar uma hérnia de disco? Então, porque é bem polêmico isso, na verdade, popularmente, para as pessoas é bem polêmico, mas para a classe médica isso, para quem é especialista, existe um protocolo bem absoluto para quando que indica cirurgia. Tem 3 situações básicas. De 3 grupos básicos. É o mais grave deles, é um quadro dramático e assim, é muito raro. Felizmente, ele é raro, porque a incidência é muito baixa. Que é quando existe uma hérnia, essa hérnia é muito grande, ela comprime muito as raízes da região lombar, geralmente no nível entre L4, a 4ª lombar e a 5ª lombar. E compromete toda a parte das raízes da região da 4ª lombar para baixo. Então, tem alteração motora, tem alteração sensitiva, fica mesmo? Anestesiado, tem a região da região perineal que a gente fala, fica toda amortecida, dá uma anestesia, o paciente não sente, perde a sensibilidade. Pode ter incontinência urinária, Pode ter incontinência urinária e da parte também do intestino, ou seja, é uma perda dos esfíncteres, tanto da parte dos esfíncteres, da parte urinária, quanto da parte intestinal. E aí, esse é um quadro dramático e tem que ser operado de emergência. Essa é a primeira indicação. A segunda indicação é quando não é esse quadro dramático, mas o paciente tem uma alteração neurológica significativa de uma determinada raiz. Então, uma hérnia entre a 4ª lombar e a 5ª lombar, e que está comprimindo a 4ª raiz lombar. E essa raiz
Porque a raizinha do nervo tem 3 funções. É uma função de sensibilidade, que a pessoa está sentindo aquela parte específica, que o nervinho inerva lá. A parte da força motora e a parte do reflexo. Quando a parte da força motora, ou seja, ele perde a força motora daquela raiz e isso não melhora com o tratamento clínico, é a segunda indicação. Ou seja, um exemplo típico é uma hérnia que acontece geralmente em L4, L5, o paciente fica com o pé caído. Ele vai andar e ele anda raspando a ponta do pé no chão porque ele não consegue levantar. É uma paralisia dos músculos extensores do pé. Então, essa é uma indicação absoluta. Não pode ter um déficit neurológico grave que não resolveu com a medicação e com o tratamento específico a curto prazo, é uma indicação de cirurgia. E a terceira indicação cirúrgica é quando, depois de pelo menos 2 a 3 meses do tratamento clínico feito e prescrito de uma maneira correta, o paciente persiste com dor crônica. E aí a gente acaba indicando a cirurgia, porque o paciente tem que ter qualidade, mas tem que ter feito direitinho por um tempo prolongado. Essas são as 3 indicações mais comuns e específicas para se operar, né, uma hérnia. Adorei nossa entrevista, doutor. Você está convidado a voltar aqui ao Consulta ao Doutor. Eu vou passar os contatos do doutor, porque assim como eu sei que você também curtiu as explicações dele. www.drpaulocavalli.com.br, então drpaulocavalli.com.br. No Instagram é fácil de encontrá-lo também, @drpaulocavalli. Então, doutor Paulo Cavalli, sempre com o doutor abreviado. E no Facebook da mesma maneira, doutor abreviado Paulo Cavalli. Obrigada, doutor. Volte outras vezes. Adorei teus esclarecimentos. Tem muita coisa para a gente conversar aí da área da ortopedia. Eu adoro falar de coluna, porque tanta gente sofre com dores e hoje não precisa, né? Obrigada, viu? Obrigado a você. Bom fim de tarde. Obrigado. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui no Consulta ao Doutor, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 3h35 da tarde. Fiquem com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.